Fala galera de Clover, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde bora enaltecer e destacar o que eu achei de relevante do capítulo de número 312 de Black Clover, por conta que não tem como. O ponto alto pra mim foi aquele emocionante reencontro dos Touros Negros, onde vemos um paralelo ao julgamento de Asta e Nero, onde ele liderava seu esquadrão para salvar ambos, e desta vez ocorre o oposto. Asta lidera os Touros Negros para salvar seu capitão de uma forma que o mundo dá volta e emociona, onde vou enaltecer 3 pontos que devem ser os pontos altos do capítulo que devemos conversar, sendo eles a volta de Gaucher, a magia de transmutação de Grey e a liderança de Asta. Já diz nos comentários qual desses 3 pontos é o que você mais ficou empolgado do capítulo e qual você mais gostou. Caso você não tenha percebido um deles, não se preocupa, veja o vídeo e depois comenta o que você achou. Então não se esquece de dar like e bora logo falar sobre esse capítulo do início até o final, com visão geral e tudo que merece de destaque, porque Black Clover desencantou em um capítulo onde deve ficar reconhecido e conhecido como o reencontro dos Touros Negros e o espírito de liderança de Asta para salvar seu capitão Yami Sukehiro. Começando a visão geral em torno do capítulo de número 312, vamos a um dos 3 grandes pontos que serão mencionados no vídeo, que é a volta de Gaucher Senpai. Porque não tem como, após anos estando longe do mangá e meses no universo de Black Clover, acontece que ele volta para sua casa de coração, que é os Touros Negros, rumo ao reino de Spade, para salvar Yami Sukehiro Dancho. E é interessante porque assim vemos o seu poder dos 6 meses de treinamento. É interessante porque agora ele consegue locomover uma maldição, movendo-a para outra pessoa, ou seja, ele remove instantaneamente a maldição do Urenuri, colocando em Morris, ou seja, ele finalmente foi curado. O Urenuri não tem mais maldição, a abstração mágica foi locomovida para o Morris. A questão que fica no ar é se isso será definitivo, sendo que o Morris provavelmente irá morrer em Black Clover e poderia levar a maldição junto, ou se é apenas por instantes, enquanto dura a mana e a magia do Gordon, e assim o Urenuri não está 100% curado definitivamente. Tá aí a questão, será algo definitivo ou não? Teremos que esperar a resposta do autor, mas se isso acontecer, seria muito relevante para vermos, digamos que o nivelamento de poder do próprio Gordon, locomovendo uma maldição sem cura praticamente existente que estava no universo Black Clover, e poderíamos ver provavelmente ele curar maldições como de William Just, ou até mesmo de Charlotte. A questão que fica é se ele consegue expurgar sem ter que locomover a maldição e quem ele poderá remover e salvar. Provavelmente no continente mágico veremos mais do Gordon tendo destaque. Porém, a questão que fica, se ele fosse remover alguém que foi apresentado com maldição, duvido muito que a Charlotte seria removida, sendo que ela consegue agora manipular a maldição dela de uma forma que ela consegue ficar mais poderosa. Então, o único até então que poderia se safar disso seria o William, né? Que é o único que sobrou com maldição, sendo que o Urenuri pode estar curado agora para sempre. Mas vamos ter que esperar mais capítulos para saber. Mas como eu disse, arco do continente mágico, poderemos ter mais destaque dos personagens principais da trama, e o Gordon é um deles. Mas depende do autor agora e da expectativa que eu tenho. Então vamos logo para outros segmentos. Vamos agora para a nossa querida Cinderella. Vamos para a Grey e a magia de fortificação mágica. Começando o segundo segmento, onde vamos falar de outro ponto importante que já vai gerando no clímax do capítulo, vamos falar da nossa querida Cinderella Grey. Por conta de que não tem como. Eu acredito que não foi um erro de tradução, mas foi algo inesperado pela comunidade. Por que eu digo isso? A magia dela está denominada de forma oficial, pelo menos pela scan oficial do Manga Plus de Black Clover, que é licenciada pela Shueisha, como fortificação mágica. E de certa maneira, a gente esperava transmutação, porque transmutação faz uma relação que pode mexer na propriedade de algo que ela está manipulando. E de certa maneira, a fortificação está apenas fortalecendo e meio que recriando a propriedade de algo em volta de células. Por exemplo, ela criou inúmeras células, possivelmente para que o ferimento do nosso querido Gaucher se recuperasse instantaneamente, sem nem parecer que ele havia sido ferido. E então é uma magia de cura de um nível maior elevado. Porém, pelo que a gente já viu, ela consegue converter algo, transformar. Então, com isso, a gente espera que fosse transmutação, porque ela mexe na propriedade de algo. E fortificação não fica muito nisso. Então, a gente espera que seja corrigido futuramente, sendo que Black Clover, pelo próprio Tabata, ele já mencionou em comentários pela Shonen Jump que às vezes tem erro de tradução. Então, que seja colocado transmutação, que é algo mais digno da Grey, sendo que ela pode mexer em algo e mudar a propriedade. É muito melhor do que fortificação o uso de transmutação mágica. Pelo menos é minha opinião.
Ainda assim, a gente vê que a Grey consegue manipular ambos, seja fortificar células para curar algo, como modificar a propriedade de algo que é mais relevante e que seja digno de transmutação. Mas, para todo caso, é interessante porque com isso a gente vê que ela consegue tancar todos os golpes do Morris. Ela consegue fazer com que os golpes da magia, da operação mágica, o poder demoníaco, galhos vindo na direção dos Touros Negros, se transformassem em flores, e com o trabalho em equipe do nosso querido Gaucher, acontece que ela fica clonada pelo olho mágico que reflete o espelho, e assim ela conseguiu tancar todos os golpes, mostrando o ótimo trabalho em equipe dos Touros Negros. Com isso, não tem como, a gente viu com excelência esse capítulo, foi mostrada a primeira parte do trabalho em equipe, fazendo com que o Morris fosse pressionado, até o instante que o garoto da antimagia chega e já mete um soco no Morris, e com o espírito de liderança junto de todos os companheiros retornando, eles falam que desejam o capitão dos Touros Negros Yami Sukehiro de volta, concluindo o capítulo com expectativa para o próximo. Com toda certeza, estando no clímax do capítulo de número 312, nós devemos falar da liderança de Asta como uma conclusão satisfatória de capítulo. Eu tenho breves palavras, por conta de que a gente vê a essência de protagonista Shauna. Você é Morris, o último receptáculo de demônio, você é um antigo mago de Diamond, eu não tenho muito a te dizer, mas a única coisa que eu quero enfatizar é que eu desejo meu capitão novamente. Não tem como, o Asta é alguém que já parte diante da situação, ele faz o que é necessário e ele mais age do que pensa, essa que é a questão. Mas acontece que a forma com que o Asta tem uma conduta de agir, eu gosto de ver que o Tabata quis fazer de uma forma meio que polida, mas com a sua essência já mostrando um símbolo de liderança. É um ótimo paralelo ao julgamento de Asta, onde Yami dizia que desejava ter os seus subordinados novamente. E a gente vê que agora está no momento do Asta com sua equipe falar que deseja o seu capitão novamente. Não tem como, a figura centrada no Asta é comum de ser protagonista no meio, fazendo o grito de liderança. Mas ele tem carisma, os próprios Touros Negros já enfatizaram isso, já afirmaram que o Asta é como se fosse um símbolo que lhe dá motivação, força, é um ótimo símbolo de liderança, de certa maneira, que a gente pode interpretar. E com isso não tem como, Black Clover mostrou, o Asta, ele tá no meio centrado de tudo e ele é a figura mais próxima de ser um futuro próximo capitão quando o Yami não está presente. Ele tem aquela carisma para liderar o grupo. Ele pode não ter, digamos que a estratégia ou pensamento, mas isso fica para o Fukudancho, que seria seu braço direito, que é o braço direito do Yami, que é o Nahato, que foi o mentor dele, que fez com que a antimagia chegasse no nível do mal da união. Inclusive, nosso querido Nahato Dancho não apareceu nesse capítulo. Eu até entendo, talvez, o motivo do nosso querido autor não colocar, por conta que ele não tem uma relação tão estável ainda com os Touros Negros, porém, conhecendo o Nahato, ele deve estar em um local X, talvez estudando o corpo dos antigos usuários, né, da Dark Triad. Provavelmente ele pode estar pegando todos os corpos, ou possivelmente ele está esperando um momento para mirar bem no centro da árvore do advento das sombras, do Morris. Pode ser que isso aconteça. O próximo capítulo a gente vai ter mais, digamos, disso sendo mostrado. Ainda assim, eu acredito que foi pouco, mas eu quis enfatizar aqui, o Asta foi um símbolo de paralelo à liderança que o Yami levou no seu julgamento, e agora está na hora do Asta retribuir tudo que seu capitão fez por ele, tentando salvá-lo. Então, eu acredito que o Tabata quis dar talvez uma amadurecida, por mais que mantenha a essência do Asta, não tenha mudado muita coisa, mas ver a figura dele centrada, já socando Morris, sendo quem toma a dianteira e dá o discurso, foi satisfatório e eu gosto de ver como um pequeno amadurecimento diante ao próximo passo do Asta. Sendo que ele já se tornou o herói de Clover, por conta de que ele derrotou o grande demônio, ele fez algo que apenas o primeiro Rei Mago fez, e agora ele chegou no palco da guerra, onde ele conseguiu salvar a todos no reino de Spade, contra aquelas duas demônias gêmeas de alto escalão. Ele ajudou todos, de certa maneira, durante esse palco todo, e agora chegou no centro do último usuário para tentar acabar com essa calamidade. Então não tem como, o Asta já é alguém de nível Capitão Mágico e um dos próximos candidatos a ser o sucessor do Rei Mago. Mas ainda assim, é interessante, por conta de que com isso a gente fica com expectativa criada. E aquela pergunta surge: Haru-senpai, o que devemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Para o próximo capítulo de Black Clover, fique atento que devemos esperar o trabalho em equipe dos Touros Negros, salvando Yami e William. É interessante por conta de que a gente vai ver talvez surpresas com Ribe dando instruções ao Asta, sendo que o Lucifer ainda está existente, então vai ter uma interação rápida do Asta com o Ribe, talvez alguma conversa dos Touros Negros em colaboração vendo o Ribe ao lado do Asta. Talvez a gente tenha a chegada do Yami e mais alguns Cavaleiros Mágicos no palco principal. Os mais cotados são Dorothée falar algo, Nahato, Yuno,
e talvez mais alguns, o Nozero ou Fuegorio. Eu acho que isso pode acontecer. Ainda assim, pode ser que seja mostrado outros locais de campo de batalha em torno de quem já foi derrotado, como dos outros capitães, caso eles não cheguem no palco central do núcleo, que é onde está o Morris. Mas, ainda assim, a gente vai ver instruções sendo dadas de como eles devem tomar a dianteira da situação. Conforme Morris deve se descontrolar, o Lucifer consegue se manifestar por completo. Não acho que Asta vai usar o modo união ainda, sendo que ele só vai usar quando um dos Akuma se manifestar por completo, não tendo mais receptáculo. Isso é o que eu acredito. Ainda assim, enfrentando possivelmente o Morris ou a manifestação do Lucifer em nível 1, como foi com Megícola, eu acredito que Asta usará, digamos, o poder da antimagia fluindo em si da Black Form Level 1, que é algo que ele já está acostumado, sendo que o braço dele já está imbuído de antimagia, mostrando que ele já pode acessar a transformação que ele mais usava. Depois, quando chegar no palco principal, no centro, Ribe dá a instrução, já deu o tempo, eles podem retornar para o modo Full Power, e daí a gente vê a conclusão sendo mostrada nos próximos capítulos. O 313 provavelmente vai ser um capítulo de preparação para a grande batalha, mostrando o Asta apenas na transformação Level 1, trabalho em equipe e alguns empecilhos surgindo, eu acredito, e a chegada de Yuno até ali. Pelo menos é o que eu espero para o próximo capítulo. Mas você já sabe, lançando a gente veio aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Matar, né?